jardins, etc. E a partir daí um dia decidimos, integramos um grupo, que é o Grupo de Sustentabilidade dos Bairros, e a partir daí decidimos fazer um cordel nos post-its, pôr à saída do metro de Telheiras, umas construções, umas pirâmides, pôr não havia moldinhas, achámos melhor que os post-its, e era as pessoas responderem a uma pergunta do que eles gostariam que acontecesse no bairro delas, dentro destas áreas, né, de sustentabilidade. Houve imensas pessoas que fizeram parte do Catiz, outras que fizeram diversas ideias, e houve e muitas pessoas, depois agrupámos as sugestões e propostas, muitas pessoas disseram que gostariam de produzir vamos produzir a nossa própria energia. Foi esta a frase. E a partir daí depois foi constituído um grupo mais ativo, tem sido o grupo original, sem o pai umas 2 pessoas, uma que foi morar fora de Telheiras, outra por outra razão qualquer. E aí começámos com reuniões regulares, menos mensais, depois passámos a mensais e depois começa a evoluir. Mas, como eu dizia há pouco, no nosso caso, de facto, tivemos algumas dificuldades por sermos os primeiros. Mas mesmo não havendo dificuldades, há sempre a necessidade de algum tempo. Um tempo para 2 aspectos que são os mais demorosos do meu ponto de vista. É arranjar parcerias, fazer o dimensionamento do projeto e o modelo de negócio. Há sempre aqui aspectos que são demorados. E, portanto, mas quando chega a esta fase, do meu ponto de vista, já é uma situação extremamente evolutiva. Já é uma coisa muito à frente. Obrigada. A Vera fez recentemente uma tese de doutoramento, precisamente com um título muito interessante, que é a democracia energética em construção. Isto é uma pergunta. O caso da energia renovável comunitária em Portugal. Por aquilo que estudaste, tipicamente estas comunidades, que são poucas de cidadãos, como é que começam? Este exemplo de Telheiras é mais ou menos o espelho. Sim. Olá, boa tarde a toda a gente, é um gosto de ver-vos e rever-vos. Sim, o exemplo de Telheiras é o arquétipo que nós encontramos na literatura. Portanto, temos aqui um histórico de ação coletiva à escala local, uma tradição de cooperação, laços de solidariedade pré-existentes, semelhante também ao caso da Ilha da Colatra, em que há uma tradição muito enraizada de associativismo, de governança local, de democracia participativa. Portanto, todos estes fatores, o facto das pessoas se conhecerem, terem uma relação de confiança entre si, portanto, entre vizinhos, entre conhecidos, relações familiares, evidentemente, mas também confiança nos líderes dessa comunidade. Outro aspecto também no caso de Telheiras tem de ser salientado é o contexto socioeconómico favorecido. Portanto, estas comunidades de energia tendem a surgir em contextos em que, à partida, os membros começam por ser pessoas de uma determinada classe social, tipicamente com maiores habilitações literárias, com literacia energética. Não por acaso, muitos dos principais impulsionadores, os dinamizadores destas comunidades tendem a ser pessoas com formação na área da energia, do ambiente, do direito, portanto, também já com este conhecimento técnico. Portanto, as primeiras comunidades de energia renovável, ainda que de base cidadã, que estão a surgir em Portugal, estão a corresponder a este arquétipo. O que não é surpreendente, porque criar uma comunidade de energia renovável ainda é bastante difícil, sobretudo num país onde não existe uma tradição robusta de cooperação no setor energético. Existem cooperativas elétricas, quase centenárias, mas são residuais. Estamos a falar de 8 cooperativas elétricas que continuam no norte do país, continuam a ter ligação às suas comunidades, mas de facto o sistema energético, desde a nacionalização, tem sido sempre, primeiro foi centralizado e verticalizado, agora continua a ser bastante centralizado, ainda que com concorrência, mas em todo o caso a entrada dos cidadãos, por comparação com outros países europeus, é bastante tardia. E eu sinto que isso também se nota, porque não é evidente para os cidadãos que podem participar ativamente no sistema energético, não lhes é natural. Sim, claro. Não sei se sentiu isto, que para os cidadãos não era estranho, mas a eletricidade, quer dizer, eu pago eletricidade. Sim, mas essa é a única relação, uma relação transacional. Aliás, ainda temos situações, nós já estamos na fase 2,
já a nossa primeira fase arrancou, foi o projeto piloto, que foram 17 membros, um deles é a Junta de Freguesia, que é uma das tais parcerias e da E é tal muito importante confiança também ter das outras nos tais comunidades. líderes. E que, de facto, deu bastante abertura e bastante participativo. Mas ainda hoje acontece encontrarmos vizinhos que fazem parte da comunidade e dizerem: então, como é que isso está? Vocês? Não somos nós. Somos todos, Nós não somos a é? equipa de coordenação, mas a comunidade somos todos nós, não é? É como a cooperativa, não é? Vocês fazem isto, nós fazemos isto. É um bocado nesse sentido. E, portanto, vem um bocado na lógica que acaba a Vera de dizer, que as pessoas continuam a achar que há um fornecedor e a quem tem que pagar, sem dúvida, tem esse compromisso, mas a participar ainda se sentem muito pouco chamadas a isso, não é? Envolvidas, mesmo que nós divulguemos as reuniões, estejamos sempre nas feiras e em todo lado, parecemos aquelas pessoas que infringem as religiões, conflitos, e vamos para todo lado, em alguns nós temos um outro projeto que também foi o orçamento participativo, que é o Recupera, onde as pessoas vão aprender A reparar da sim, própria e outras coisas, o Recupera Café, no fundo, mas lá em Colheres. E aí também temos sempre a banca da comunidade de energia, com os folhetos, com as faturas que vários comercializadores impressas em grande para as pessoas que tiverem dúvidas e nós conhecemos. Ou seja, estamos sempre para propagar as coisas, não podemos desistir de divulgar. E uma app como esta, nós falámos, e a vossa experiência, e a Vera também tem essa experiência das outras comunidades que estudou, é muito analógica, é muito de proximidade, falarmos uns com os outros cara a cara. Esta é uma aplicação digital, estamos aqui a introduzir uma ferramenta digital, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre de que forma é que também teríamos a ganhar com a utilização deste tipo de ferramenta. Não sei se é necessário. Eu, nesse aspecto, sou uma otimista, não é? Porque também trabalho no Centro de Gestão e Inteligência Urbana. Portanto, logo aí acho que tudo que tem a ver com a tecnologia é sempre é algo como ferramenta, obviamente, nunca substituindo os humanos, é sempre útil. Útil, sobretudo, para as pessoas mais jovens, que são as pessoas que não são tão participativas. Aliás, nós, quando fazemos reuniões online, são mais participadas, também, obviamente, porque as pessoas estão no conforto do lar ou onde seja, no carro, e pronto, podem escolher melhor os seus tempos e os seus locais onde estão. Mas os mais jovens tendem a participar mais quando as coisas são online. Ou seja, há sempre um aspecto de tecnologia associado aos mais jovens. E para mim, mais jovens vai até aos 40 e tal. É quando participar a música. E Vera, como é que vês no fundo, esta ferramenta? De forma é que pode ajudar? Acho que pode ser um complemento importante, um complemento, lá está, não vai substituir, porque é fundamental nas comunidades que são de facto as pessoas e esse contacto direto e de proximidade. Nos casos em que analisei, esse foi o elemento diferenciador. As pessoas conhecem-se, confiam umas nas outras. Isso é muito importante, sobretudo se pensarmos em aldeias onde a população é mais envelhecida. Portanto, esse contacto direto é fundamental. Agora, para os impulsionadores, portanto, pessoas que já tenham literacia energética e digital e que consigam manusear facilmente estas ferramentas, pode ser muitíssimo importante. Porque uma coisa que eu constatei na minha investigação é que as pessoas não conhecem, ou seja, há um problema de mapeamento das comunidades de energia, que foi aqui aflorado há pouco, e esse problema, infelizmente, não vai ser totalmente resolvido com esta aplicação, porque ela depende do autorregistro, e, portanto, o autorregistro também depende do conhecimento que essa pessoa tem da existência da aplicação. Portanto, vai haver sempre aqui uma certa lacuna no mapeamento das comunidades de energia renovável, até porque é muito difícil aceder aos dados, mas para as que já existam, para aquelas que já estejam registadas na aplicação, é fundamental para aceder à informação, aceder a especialistas, que era uma coisa que todas as comunidades de energia no início não se... Agora a informação já começa a estar mais centralizada e bem organizada, por exemplo, a ADEM tem feito um trabalho muito importante nesse aspecto, mas no início a dispersão era total, as pessoas não sabiam onde procurar, o guia de prático das serpilheiras também é formulário. Sim, até porque há coisas que vão mudando e que têm que ser adaptadas, mas ter essa documentação, esses exemplos, numa aplicação onde as pessoas possam simplesmente
navegar e consultar e falar diretamente com os especialistas que consigam também simplificar e traduzir alguns conceitos, porque não basta ler a legislação, porque a legislação existe e se nós pusermos no Google, vem a inteligência artificial que nos diz está aqui no decreto, não sei o quê, não sei o quê. Só que aquilo é interpretável, é muito difícil de interpretar aquilo que lá está. Daí que seja tão importante que as agências de energia, mas também a Copérnico desempenhem esse papel de traduzir tudo isto. Portanto, acho que sim, pode ser muito importante para centralizar a informação, para pôr as pessoas em contacto umas com as outras, para partilharem boas práticas, experiências e às vezes, uma coisa que eu acho que também não pode ser desvalorizada é para se motivarem umas às outras, porque as pessoas, muitas dessas comunidades de energia pioneiras, elas sentiam que estavam a percorrer este trajeto sozinhas, porque telheiras não conheciam a plata e portanto, não estavam em contacto. Aliás, nós continuamos super curiosos com outra comunidade que está registada aqui em Braga. Exatamente. Eu não sei qual é a história deles, o que está a acontecer com eles. Isto é muito importante, as pessoas motivarem-se a saberem que não estão a percorrer este percurso sozinhas e podem dar dicas, mas também há laços que se podem criar. Até às vezes para fazer escola nas entidades, não estou a dizer que a rede não tenha lá os seus procedimentos, mas há determinadas coisas em que, por exemplo, o licenciamento camarário, em que uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Porquê? Porque as pessoas não se conhecem e o facto de nós estarmos um bocadinho em rede acaba por fazer escola noutros municípios. Eu muitas vezes perguntava na Polaca como é que tinha sido o licenciamento, no caso deles, no município. Eles perguntavam, mesmo aconteceu no Porto, em que foi feito pela, se não estou em como é que se chama? Agência de Energia do Porto, sim. E percebemos como é que depois cada um, afinal, é através do regulamento municipal, é através do regeu, da Romoel, etc. Vamos lá dos regulamentos. Ou seja, todos estes aspectos são importantes quando estamos em equipa e podemos cruzar e dizer, olha, naquele sítio, os colegas fizeram assim, primeiro fizeram uma avaliação do equipamento e do património, depois então fazer o licenciamento propriamente dito. Mas se não carece de licenciamento, não há obra envolvida. Há coisas que depois são importantes até de passarmos às outras entidades que estão envolvidas, direta ou indiretamente. Não sei se posso acrescentar mais duas vantagens que, entretanto, me ocorreram aqui. A formação de movimentos em torno da energia renovável comunitária. Porque a partir do momento em que as pessoas têm contato umas com as outras, elas estão mobilizadas, estão ativas e conseguem, através de criar um movimento que consiga também ter alguma força política. Quando eu digo política, é no sentido de, efetivamente, reivindicar que as comunidades de energia sejam apoiadas, sejam promovidas, embora isso esteja previsto juridicamente, mas não está a ser cumprido. Efetivamente, portanto, os cidadãos conhecendo, estando juntos, organizados coletivamente, também vão ter mais força. E, por outro lado, a aplicação da Copérnico tem uma vantagem que também este estado embrionário. Eu acho que é fundamental, porque, por exemplo, nós vamos ao repositório, ao Open Data da ERITS. Lá só estão as iniciativas, imagino que registadas, já registadas, ou com contratos de redes, já não sei exatamente qual é que é a contabilização que fazem. Mas, aqui, as pessoas podem juntar-se a um projeto que esteja a iniciar, e esses projetos não são captados pelo repositório da redes. E, portanto, essa também é a melhor vantagem, as pessoas poderem, de facto, não só aderirem a um projeto que normalmente tem vindo a acontecer, que é, as pessoas vão aderindo a projetos de consumo coletivo, as chamadas comunidades de energia, de empresas privadas, portanto, projetos já em andamento, no qual elas não têm qualquer poder em relação ao desenho. E aqui não, estamos a falar de um projeto que elas podem integrar e definir de raiz. Portanto, isso, em termos de democracia, tem outro peso, obviamente. Claro que se o objetivo for simplesmente descentralizar a produção renovável, enfim, há vários formatos possíveis e viáveis e legítimos. Mas, como é este o objetivo da Copérnico, procurarmos impulsionar uma gestão democrática, então temos que conhecer o que está a surgir e não apenas o que já está definido ao partido. Está alguém mais uma pergunta? Sim, se calhar é mais do que uma pergunta, um feedback. Estou muito envolvido também com o modelo cooperativista e, da minha experiência, a melhor coisa que eu posso sugerir é: nós não temos cultura cooperativista em Portugal, somos
seja, não é as pessoas que estão a dizer o que é que nós temos que fazer, é as pessoas que percebem o que é que são os princípios na sua raiz, e eu acho que isto é uma coisa que não é orgânica, ou seja, é bater com a cabeça nas paredes durante 2 ou 3 anos para aprender. Ou ir puxar outras pessoas que já têm esta narrativa, o Rémi também faz parte da rede de cooperativas integrais, e eu acho que ter aqui um ponto, se calhar não só da parte, digamos assim, mais ligada à energia, mas da parte da filosofia cooperativista e de democratização da decisão, parece-me difícil de conseguir só com a ferramenta. É o meu feedback. Obrigada. Não sei se algum de vocês quer comentar ou... Eu pessoalmente só dizer que concordo. Portanto, para mim, ou seja, lá está, a comunidade de energia é um exemplo de organização e de pessoas que se juntam para atingir um determinado objetivo. Da mesma maneira que eu, por exemplo, acredito fiamente que a energia é uma semente de outras coisas que a comunidade depois pode vir a fazer a seguir, e onde esse tipo de enabler, as pessoas que estão habituadas vivem um espírito cooperativista podem e assim aproveitar para expandir o conceito. Okay? Portanto, isso completamente de acordo. Eu acho que às vezes, da percepção que nós temos, porque nós também participamos em muitos projetos europeus, há muito esta ideia de que uma comunidade de energia surge só por ter um modelo de negócio interessante e financeiramente viável, e não é verdade, porque temos aqui vários exemplos que antes da comunidade de energia existir, tem que existir uma comunidade, tem que existir pessoas que gostam e que querem fazer coisas em conjunto. Portanto, eu gostava no futuro que a app até fosse feita, ou fosse utilizada, por isso é que eu também estou curioso, para pessoas se organizarem, para se conhecerem, para fazer outros tipos de comunidades ou de formas de se organizarem em determinados sítios do país. Portanto, sim, acho que isso é um tema. Portanto, nós, de alguma forma, seguimos o movimento das redes das cooperativas integrais e agora tivemos no evento das cooperativas a nível mundial, e eu acho que, mais cedo ou mais tarde, isso é algo que culturalmente vai ser cada vez mais relevante em Portugal. Sim, esses bons, particularmente também por causa das cooperativas de habitação que se retomaram, não é? Uma coisa que acabou e agora começa-se a falar bastante das cooperativas de habitação, e que as pessoas, há provas dadas, não é? Há instituições que pelo menos bem, mas a verdade é que há provas dadas e foi uma forma de habitar Lisboa, não é? De dotar Lisboa de casas com rendas já à altura, de alguma maneira mais acessíveis. E, portanto, esse tipo de cooperativismo também impulsiona as pessoas a aceitarem que, de facto, as cooperativas têm um valor e há que apostar nelas, que podem ajudar a resolver muitos dos nossos problemas. Eu penso que também vai ser uma ajuda. A Natinda também queria dizer alguma coisa. Entrando agora no debate, eu acho que, de facto, nada disto é natural em Portugal. Só no ano passado, na Alemanha, surgiram 200 novas comunidades de energia e em Portugal surgiram 2. Portanto, isto não é natural. Do ponto de vista social, nós não estamos habituados, de facto, a juntarmos em comunidade para resolvermos os nossos problemas. A app não é tudo e, portanto, isto é só uma parte. Nós tivemos esta oportunidade com a European Climate Foundation de desenvolver este projeto e andámos a fazer andámos em média, andou a Carla Castelo e a Carla Oliveira pelo país todo, em que fizemos uma ação por distrito para explicar o que é isto das comunidades de energia. E agora, nesta segunda fase, que já está aprovada, o que nós vamos fazer é fazer mentoria, escolher 5 e fazer mentoria para eles irem até ao fim. Ou seja, já percebemos que não basta explicar, é preciso ajudar a concretizar. Então vamos fazer isso. E depois o que nós queríamos era, numa terceira fase, é de facto pôr as pessoas a falar com pessoas. Telheiras já pode fazer um périplo por todas as freguesias de Lisboa, para não ir mais longe, a dizer, pá, tem uma associação local e agora temos este guia e são estes 10 passos. É mesmo replicar e pôr pessoas a falar com pessoas para isto agora acelerar. É este o intuito. Precisamente, eu queria aproveitar a presença da Helena para fazer uma pergunta. Não é que eu não penso aqui à frente é mais fácil. É uma pergunta um bocadinho técnica, tem a ver com a tal centro, não é? Uma unidade de geração,
ou seja, os setores ou colocados os painéis. Onde é que vocês querem colocar os painéis? É público ou é privado? São os membros das casas, prédios, privados? Neste caso, o que nós fizemos uma das etapas do dia também foi identificar, de acordo com o nosso mapa solar, o potencial solar, etc., que já existe, está mapeado, foi isto, de Lisboa particularmente, e foi identificar edifícios públicos que possam ser utilizados para esse fim. Neste caso, nós usámos uma das delegações, digamos, da Junta de Freguesia, um dos edifícios da Junta de Freguesia, que cedeu o espaço, é também membro, e como nós também temos uma outra particularidade que, digamos, talvez seja um pouco diferente do que é habitual, que nós incluímos famílias vulneráveis, pessoas que não possam suportar o investimento dos painéis, 3 famílias, nesta primeira fase do projeto piloto, em que 2 delas esse investimento foi feito pela Junta e outra família foi feita por todos nós, os outros que não somos vulneráveis, não estamos numa situação assim tão... No entanto, estas famílias têm na mesma que pagar a sua cota para a manutenção, para os seguros, etc. E têm o mesmo direito de voto que qualquer outro membro. Nas assembleias podem votar. E esta foi também uma das questões que nós introduzimos para, digamos, combater a pobreza energética e integrar todas as pessoas. É certo, como dizia a Vera, no nosso bairro não temos, aparentemente, bairros altamente problemáticos, etc. Mas há sempre questões de pessoas ou ficaram sem emprego, ou são idosas, ou estão sozinhas e têm mais dificuldade. E aí também é muito importante a confiança e a Junta, como são pessoas que já estão sinalizadas nos departamentos sociais da Junta, ter confiança, porque virem agora uma dúzia de barbudos, não é o meu caso, dizer, epá, energia solar, não sei o quê, agora vamos usar isto, não sei o quê, e então os idosos têm esse medo, vão cortar a luz, agora vão tirar a tarifa social, isto não vai dar em nada, não sei o quê. Pronto. E havendo uma entidade que é parceira, que tem alguma, é credível, obviamente, ajuda também à confiança das pessoas. Tudo isto tem que ser ponderado, é tudo muito importante. Nós às vezes pensávamos que estávamos ali imensos a discutir coisas e a encontrar-nos em reuniões e que não acontecia nada, mas não é. Está-se a trabalhar imenso, estão-se a levantar imensas questões. Depois havia uma que era pessimista, mas que era maravilhosa, porque corrigíamos o português, porque o resto é tudo engenheiros e não são maravilhosas a escrever, mas que tinha sempre este problema, mais aquele, mais aquele outro, como eu, por exemplo, estou cheia de vontade de pôr um problema também como esta nossa querida Teresa, que é como é que é em relação à proteção de dados, visto que as pessoas vão trocar dados na app. Ou seja, as pessoas ao aceitam os termos de condições. Isso é uma coisa que todas as aplicações têm. Está lá no registro, tem lá um link para os termos e condições da aplicação e alguma informação é partilhada. Sim. Por exemplo, se as pessoas fornecerem um nome, os CPF, não sei o que, já são dados pessoais, já é aqui não há nada. Nomes sim, O dado mais sensível que nós tivemos muito tempo a discutir foi exatamente o raio. Se puser o raio, Pois é, já sei vai identificar as pessoas. Portanto, Exatamente. o dado mais sensível que nós pedimos é onde é que mora e o raio onde quer ser encontrado. De resto, é o nome. Por isso é que eu acho que essa definição que este colega sugeriu de pôr o raio, não sei se é assim tão presente. De facto, há essa limitação técnica, efetivamente, os 2 km está no meio, mas nesta fase, como diz a Catarina muito bem, é juntar pessoas. Depois então vamos a esses pormenores se efetivamente está. Não está, então olha, queria uma dos teus desenhos de aí. Penso que pode ser um bocadinho fácil para. Já agora, Vera, no teu estudo chegaste a falar ao perfil daquilo que são as pessoas, e já falaste que são os impulsionadores, para o futuro, vá lá. Parece que é sempre muito importante que haja alguém que já tem o conhecimento. As pessoas que já têm o conhecimento, já têm alguma informação sobre as atividades de energia, serão sempre aqueles que vão puxar outros para esse, no fundo, para criar as comunidades. Eu diria que é incontornável.
renovável, idealmente deveria ter sido acompanhada de um regime de apoio que incluísse apoio técnico. Apoio técnico, descentralizado, eventualmente na freguesia. Agora já existe uma rede. balcões únicos, não é? Agora já existe uma rede de espaços de energia que talvez possa suprir essa lacuna. Mas, de facto, criar uma comunidade de energia ainda, e eu digo ainda porque desejavelmente no futuro não deveria implicar apoio técnico especializado. Seja para o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos, seja nas próprias questões jurídicas, para eventualmente, se não existir uma entidade jurídica, em Telheiras já existia, mas, por exemplo, na Ilha da Colada não existia, portanto foi necessário criar uma cooperativa de raiz. Tudo isto exige algum tipo de. Mas mesmo assim tivemos que alterar os estatutos da Associação de Moradores. Exatamente. Para Há poder sempre encaixar a entidade gestora da. Ter um CAI específico, não? para a produção de energia. Um CAI. Sim. Mas aí também lá está, tivemos algum apoio dos juristas da Associação e apoio do contabilista. Isso também é outra coisa muito importante. Sim, já nem essa parte é para não lembrar ninguém. Mas, por exemplo, aqui quem tem desempenhado este papel, para além da Copérnico, evidentemente, das agências de energia, mas são as instituições de ensino superior. Por exemplo, Também tivemos apoio. Exatamente, no caso. Foi operacionalizado pela COPEL, mas a verdade é que, tecnicamente, nós convocamos a um apoio com os clubes internacionais que foram vinculados pela Energia. Pobre e Exatamente. E na Ilha do Plata foi a Universidade do Algarve, que deu todo o apoio também na elaboração de candidaturas e depois na execução de todas as questões técnicas. Portanto, é muito importante que haja este conhecimento, só que ele deve ser democratizado. Sim. E eu acho que é aí que esta pode ter um enorme potencial, que é fazer com que esse conhecimento chegue, porque há pessoas interessadas e com conhecimento. Não é que, neste caso, tanto Telheiras como a Colatra correspondem a esse exemplo, ao nível de dinamizadores. Porque há pessoas interessadas, mas que não têm esse conhecimento e que poderão beneficiar muito de outras experiências de outras pessoas que os possam guiar neste processo. Agora, não teria de ser assim. É só isso que eu quero dizer. Não teria de ser assim. A existência de regimes de apoio, quando eu digo regimes de apoio, estou aqui a falar públicos, e portanto, não é só financeiro, embora o financeiro seja muitíssimo importante, mas esta existência de apoio também reflete uma agenda política que não prioriza este tipo de iniciativas. E daí eu tenho referido há pouco a importância do movimento da energia comunitária. Ou seja, não é só importante que se repliquem, que se somem várias comunidades de energia renovável. É também fundamental que elas criem em si um movimento sociopolítico, desejavelmente um bocadinho em linha com o que eu dizia há pouco em relação ao movimento cooperativo. De facto, as comunidades de energia renovável podem veicular uma série de valores. Eu sou da opinião, isto claro, é uma opinião totalmente subjetiva, de que as comunidades de energia renovável devem veicular valores democráticos que se aproximam do cooperativismo, mas não só, porque eu acho que as comunidades de energia renovável também podem ter outros formatos que não apenas cooperativas. Mas em todo o caso, eu acho que é importante também que as comunidades de energia renovável não se tornem só mais num ator democrático. Para isso já existem muitos outros tipos de projetos, e acho que é também uma forma de os cidadãos participarem na democracia. Estimular a participação. Porque é uma forma de participação democrática que também poderá eventualmente redundar, como no caso aqui da Colatra, no desenho de uma governança local democratizada, uma agenda de sustentabilidade que não se cinja à energia, mas também à água, aos resíduos. Portanto, a arquitetura institucional da ilha foi alterada, foi redesenhada em função da transição socioecológica. E eu acho que as comunidades de energia renovável encerram esse potencial, não apenas de energia, até porque se nós vendemos as comunidades de energia só como uma forma de poupar na fatura,
isso não nos distingue em nada de outro tipo de soluções, não é? De soluções que são comerciais e que são. Há ali uma Sim, pergunta. eu tenho uma série de curiosidades sobre a série de mulheres. O avião não consegui dizer o Que é um bocado, eu não conheço, não conheço nada de como é que funciona. Ou seja, imaginando que eu mudo para Telheiras amanhã, como é que eu posso envolver-me na SER? Ou seja, eu posso ser cooperante da SER, posso comprar energia à SER, como é que funciona? Ou como é que... Sim, nesta fase ainda estamos a estudar todos esses aspectos, mas, como disse, estamos a fase 2, até agora eram só famílias, nós já introduzimos pequenas e médias empresas, comércio local e estamos eventualmente também para integrar os autoconsumos coletivos, nomeadamente os dos edifícios, que as pessoas têm para as despesas do prédio, para atenuar as despesas do prédio, portanto têm os elevadores e os espaços comuns a consumir energia dos seus painéis. E alguns deles já se mostraram interessados em trocar connosco. Agora, era aquilo que eu dizia, há umas dificuldades muito grandes, não sei se está aqui alguém da redes, está da ADEM, foi convidado, há uma grande dificuldade da parte da IREDES, e eu penso que tem a ver também com o facto de ser novidade e com o facto de não haver escola e de não terem pessoal, não é? Muito embora agora tenham posto mais pessoas a trabalhar. Mas tudo isto, nós estamos extremamente limitados, porque tudo pressupõe sempre uma alteração do processo de licenciamento de retoma, de comércio, etc. Portanto, as coisas não estão, a legislação sai, a vontade também, mas a agilização dos institutos, este não é público, mas é muito próximo, faz um serviço público, não é? As redes dificultam muito estas questões. Mas, Helena, qualquer pessoa pode aderir à Sim, comunidade de sim, energia sim, renovável. foi As comunidades estão na definição jurídica da Sim, sim. adesão a Sim, termos mas, no voluntários. caso- Posso ajudar a responder? O que é Posso que- aderir à comunidade de energia no sentido de ser membro, mas aderir ao projeto fotovoltaico para receber energia de lá não é possível, porque isso é um dos aspectos que nós já identificámos e até já pedimos à tutela para mudar a lei. Exato. Que é quando se submete um projeto de energia renovável, ou seja, submete-se um projeto de autoconsumo coletivo, tem logo que se identificar o membro, tem logo que se identificar o CPE correspondente, e portanto é muito difícil depois trocar CPEs ou acrescentar CPEs de membros novos, ou seja, tirar CPEs e pôr CPEs, no fundo, é como se entra num projeto de autoconsumo coletivo, ainda é complexo. Portanto, esperemos que seja desacoplado o processo de licenciamento do processo de identificação exatamente dos CPEs que vão Temos todas as responsáveis do CPE, contador da casa. Isso é prático, esta sete mulheres vemos energia para a rede e depois... Não. Do ponto de vista prático, a SER de Telheiras tem 2 sistemas de autoconsumo coletivo que estão virtualmente, ou seja, produzem energia e que virtualmente é alocada a cada CPE na proporção que a própria ok. SER. Então, é possível indicar os CPEs, têm que ser logo... Só que esses CPEs são logo indicados na fase de licenciamento. Não pode haver uma crescimento da comunidade. Pode haver troca, mas ainda não é fácil. Ok. Acredito que toda a gente queira pôr a coisa como simples, mas ainda não é simples. E posso fazer outra pergunta? Claro. Imaginando que eu moro numa rua onde toda a gente tem lugares baixos, onde não há prédios, é tudo tipo moradias, digamos, e eu quero juntar-me com os meus vizinhos para cada um de nós ter um painel fotovoltaico, dependendo da dimensão do telhado, se calhar uns têm mais do que outros. Ou seja, podemos replicar um método em que nós, os vizinhos, pomos a rua toda com painéis, indicamos todos os CPEs, mas quer dizer, quem produz mais não necessariamente consome mais, estou a perceber? Ou seja, esta organização faz sentido para uma rua de consumo individual? Ou seja... Mas aí o melhor será sempre encontrarem um edifício âncora, Claro, exato. onde pôr os Se painéis isso faz sentido, fotovoltaicos para toda a comunidade e não painel, Claro. painel,
interligados e depois eles têm que estar fisicamente ligados um ao outro, uns aos outros, como se fosse um sistema Essa alocação dinâmica também tem algumas dificuldades. Por exemplo, quem está a consumir neste momento e buscar um outro que não está, isso também ainda não é uma coisa. Portanto, por isso é que é bom que façamos cada vez mais comunidades para poder depois também agilizar estas coisas e é como digo, fazer as contas. Mas eu tenho, desculpa lá, não querendo entrar aqui em perguntas muito técnicas, mas tenho curiosidade em perceber. A energia que é produzida pelos painéis fotovoltaicos está diretamente ligada às... Não é aquele eletrão. Ou é uma alocação, ou é virtual, como a Ana Rita estava a dizer. É que eu ainda não percebi isso. Não, o Mas painel é um consumidor muito mais gera energia, não é? Tem um inversor que transforma a energia contínua em alternada, exatamente. E depois essa energia é injetada na rede. Depois, ou seja, não é o eletrão que foi produzido naquele telhado que vai para a minha casa, é injetada na rede, e a rede, nós estamos sempre dependentes da rede. Portanto, a nossa relação com a rede e com um outro fornecedor, porque aquilo que é produzido nunca é 100%, como sabemos. Não é? E depois, isso é deduzido, aquilo que foi injetado, e a porcentagem com que eu fiquei, por exemplo, 2%, eu, Helena, CPE, XPTO, tenho 2%. Esses 2% foi gerado naquele meu sistema, que é meu também, e vai para a rede, e depois a rede deduz naquilo que